Porque quando a gente fala de networking, isso aqui é muito importante para um grau de liberdade maior, você ter contatos, você ter acesso, tá? Você precisa entender que existe uma hierarquia nessa relação de networking, tá? Então você precisa agregar valor e ser referência em alguma área para que você possa ir galgando esse crescimento. Eu comecei a dar certo, depois de um vídeo que deu certo, depois de aprender mais sobre algoritmo, depois de ter mais consistência, depois de melhorar a minha imagem, depois de gravar várias vezes, depois de melhorar a edição, depois de criar processos. Então eu tinha ações da XP, participei do meu primeiro IPO ali, né? Vendi ações da XP ali no IPO, lembro que foi um movimento extraordinário, tá? Entendi muito sobre uma grande corporação e entendi muito mais sobre equity. Porque eu já tinha vendido o meu primeiro negócio, aqui eu vendi, né, uma parte das minhas ações desse outro negócio que era sócio, da XP, e eu entendi várias coisas. Eu entendi o seguinte, que o equity, ele é o maior salto que você pode dar financeiramente falando. Pô, quando a gente fez o IPO, eu lembro que eu estava em Nasdaq, lá em Nova York, estava nevando, né? A gente bateu o sino e foi uma experiência incrível ter participado do meu primeiro IPO lá. E o que eu aprendi é que para você fazer um IPO, você precisa ter investidores que estão dispostos a investir no seu negócio. Quando a gente fala de uma empresa, o que essa empresa precisa ter para ela poder ser de alguma forma valorizada? Bom, primeiro de tudo, ela precisa ter receita recorrente. Então, se você está montando um negócio, esse negócio precisa ter uma receita recorrente. Ou seja, ela precisa ser recorrente, né? Ela precisa acontecer várias vezes. Depois, você precisa ter uma diversificação da receita. Então, ela não pode ser uma receita que vem de uma única fonte, porque senão você tem muito risco. Você precisa ter uma receita que seja crescente. Essa receita precisa crescer, porque os investidores compram projeção, não passado. Depois, você precisa ter uma governança, uma estrutura de processos e gestão. Você precisa ter um moat, ou seja, um diferencial único. Pô, a Coca-Cola, ela tem a marca dela, o branding. A Pepsi, no teste cego, ganhou da Coca-Cola, mas o pessoal prefere Coca. Por quê? Branding, né? Você precisa ter também um tamanho de mercado endereçável grande. Então, eu lembro da XP, quando vendia para os investidores a tese dela, tinha muito espaço ainda para crescer, né? Então, está longe de chegar no teto dela, tem muito para crescer. E aí, por último, você precisa ter um baixo risco de continuidade. Então, esses 7 pilares são os pilares que geram equity no negócio. Então, isso aqui eu aprendi de alguma forma que foi importante e essencial na época da XP, tá? E aqui, o que eu tiro de grande conclusão sobre a XP, sobre essa fase, né, no processo de geração de renda, é que o faturamento é ego. Faturar é ego. EBITDA é lucidez, ou seja, o seu lucro antes de depreciação, impostos e taxas, isso daqui é de fato lucidez, tá? Dinheiro, cash is king, você precisa ter dinheiro guardado para aproveitar oportunidades. E equity é vida, ou seja, o que mais traz lucratividade para o empreendedor, né, a grande porrada vem do equity. O legado é o que você vai deixar no outro. Porque, no final das contas, grana é muito importante. Eu não sou puritano naquele sentido de que dinheiro não é importante. Dinheiro é muito importante, mas enquanto você está vivo, né? Então não adianta muito você morrer sem morrer com muito dinheiro na conta, ou sabe, você tinha uma adega incrível, não tomou nenhum vinho bom, porque você falou, eu preciso esperar para um dia especial, aí você morreu, você não tomou. Então, vamos recapitular. Você era um sobrevivente. Você era um escravo da sua vida, você trabalha para pagar contas, você precisa sair de lá. Para você sair de lá, você precisa de humildade para aprender, para você valer mais, para poder agregar mais valor aos outros, tá? Você precisava de lideranças e autoliderança, e você precisa entender sobre modelo de vendas. É vender que vai te tirar de lá. Eu fiz isso, né? E aí eu passei para o próximo nível, o nível de dependência.